Muito bem, então, como nós estamos estudando justamente ponto doutrinário, que é tema, né? Então nós iniciamos sempre com um versículo, aí depois desse versículo iniciado, aí é que nós vamos passear na Bíblia, né? Porque tema é assim mesmo, passear na Bíblia. Como nós já vimos falando sobre a Bíblia como a palavra de Deus, né? Reconhecida como a palavra de Deus, como nós vimos nos profetas, recebiam de Deus justamente a palavra, como falava lá, como a gente viu lá em Ezequiel, né? E veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e aí ele escrevia tudo que o Senhor mandava. E também Jesus falando que é a palavra de Deus, e Paulo e demais, e etc. São muitos que afirmam justamente a palavra de Deus, né? E também falamos do próprio Deus, né? Como Criador, mantenedor do universo. A natureza mostra justamente o poder de Deus, e Paulo fala que aqueles que não acreditam são indesculpáveis, porque a própria natureza mostra a perfeição que é de você não acreditar no Criador, né? Então hoje nós vamos falar justamente de a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos iniciar com ele antes de ser encarnado, depois vamos ver ele encarnado, Jesus guerreiro. Então nós vamos ver, passear na Bíblia até a sua volta, né? Vocês estão gostando do tema ou não? Porque às vezes a pessoa pode até não gostar, né, do tema. Porque tema é uma coisa diferente. Como por exemplo, quando foi colocado o tema na igreja, aí alguns irmãos ficaram perdidos, porque nós não temos costume de fazer tema, né? Fazemos estudos de livros e livros, concluímos um livro, como nós concluímos há poucos dias, o livro de Levítico, né? Foi muito bom, falando acerca do sacrifício, do sacerdócio e das leis que Deus quer para o seu povo. Então aqui nós vamos justamente falar acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Nós vamos iniciar com o Evangelho de João. O Evangelho de João será o nosso início, capítulo 1, né? Do versículo 1 ao 4. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. Então aqui, podem sentar. Aqui mostra justamente João falando acerca do Verbo, né? E o Verbo se fazendo carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi justamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós vamos falar agora acerca de Jesus antes de vir, como ele se manifestou antes da sua vinda, né? Nós vamos iniciar justamente com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 3. Aqui fala da queda do homem, né? Quando o homem caiu. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quem lê para nós? Gênesis 3, 15. Todo mundo saiu, a igreja ficou vazia, pode? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Muito bem. Então, o que diz aqui? Aqui é uma promessa, depois da queda de Adão, aqui o próprio Deus está falando que aqui há uma promessa para que da mulher virá uma semente. E essa semente, ela esmagará a cabeça da serpente. Mas quem é essa serpente? Alguém sabe?
É a serpente literal ou não? Não. É quem? A alusão a quem? É Satanás. Ao próprio Satanás, né? Onde nós encontramos isso, irmã? Em Apocalipse, né? Em Apocalipse nós encontramos, né? Foi a inimizade. Nós encontramos falando justamente acerca desta serpente. Então, quando nós encontramos em Apocalipse, falando justamente acerca dessa serpente, ela dá muitos nomes. Muitos nomes. A antiga serpente. É, a antiga serpente, né? Diabo, Satanás. Fala justamente assim, né? Se eu não me engano, é no capítulo 20, ou é no 12 ou é 20. Vamos ver se a gente nós encontramos. A Bíblia, ela é para ser estudada em conjunto, né? É 12:9. 12:9 diz como, irmão? E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Muito bem. O capítulo 20 de Apocalipse também nos mostra, o versículo 2 diz assim, ó, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então aqui no Gênesis, nós encontramos justamente falando que da mulher viria quem? Um homem, né? A semente humana, uma semente de homem, que ia fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente, que é quem? O diabo e Satanás, ou Satanás, o dragão, a antiga serpente. Então, como nós vimos justamente aqui no Gênesis, né? Como o irmão Samuel nos falou ali. Muito bem. Entendido até aqui? É uma promessa de um ser humano vindo da mulher para que pudesse esmagar a cabeça da serpente, que nós sabemos que é justamente Satanás, né? O próprio Satanás. É uma alusão a Satanás. Então, nós também podemos ver no próprio Gênesis, o próprio Jesus Cristo, uma pessoa na figura de anjo, falando com Abraão. Vamos ver aqui Gênesis 18, é só para ir para frente um pouco. Gênesis 18, versículo 13. Alguém pode ler. E disse o Senhor a Abraão, porque tu rias, Sara, dizendo, na verdade gerei, eu ainda, havendo já envelhecido. Gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, né? Ou seja, Sara já estava velha, já não tinha mais como engravidar. Pela natureza humana não tinha como ela engravidar. Mas Deus pode todas as coisas. Então, aqui diz assim, e disse o Senhor a Abraão. Quando fala aqui o Senhor a Abraão, é uma alusão ao próprio Deus. Eu olhei aqui no interlinear hebraico e está falando justamente lá Adonai, uma reverência, uma alusão ao próprio Deus. Então aqui era o próprio Cristo que estava falando como uma figura de homem. Quando ele apareceu a Abraão, ele apareceu como homem. E Abraão falou com esse anjo, chamando ele de Senhor, chamando ele de Adonai. Então, nós vemos justamente Gênesis 18, continua no verso 18, versículo 27. Quem lê? Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pós-cena.
Pronto. Então aqui Abraão estava ainda falando com Jesus Cristo, na figura de homem, certo? Porque quando esses três homens apareceram, esses três anjos apareceram a Abraão, era justamente como pessoas, não como forma angelical, mas sim como pessoas, né? Você observa aí o capítulo 18, versículo 1 e 2, diz assim, ó: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os seus olhos e olhou, e as três varões estavam em pé junto a ele, e vendo, correu da porta da tenda, e ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Então mostra justamente aqui que Abraão correu até esses três homens e se inclinou com o rosto em terra. Então eles estavam na figura de homens. E aí Abraão mandou preparar uma refeição para eles, e ali trouxe manteiga coalhada, e trouxe um cabrito preparado e pão que Sara tinha preparado para esses homens eles comerem. O espírito de Abraão identificava, né, quando via também. Sim. É como, por exemplo, irmão Tiago, hoje nós identificamos como uma pessoa bate com o espírito, nosso espírito. Eu identifico quando uma pessoa tem um espírito bom que bate com o meu espírito. Quando não tem um espírito bom, a gente sabe que não dá para conviver ali com um espírito em paz. Até na questão terrena mesmo, quando você se encontra com uma pessoa muito importante, alguma coisa passa que você já percebe ali que aquela pessoa tem uma responsabilidade ou uma situação importante, até no jeito de pronunciar e de conversar. Né? Até aqui na Terra mesmo, não é nem com os anjos, é na Terra mesmo. Por exemplo, eu conversei com o irmão Moisés, que veio nos visitar, né? Eu gostei do espírito dele, assim, eu até falei para ele. Eu vejo que o seu espírito bateu muito com o meu. Ele disse, e o meu também com o seu. Então a gente vê que a pessoa sente, mas já tem pessoas que você se sente incomodado. Então o espírito não bate com aquela pessoa. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já muitas vezes. Então o nosso espírito às vezes bate com a pessoa, às vezes não bate. Então, da mesma forma, Abraão aqui, ele pelo Espírito de Deus também reconheceu que ali não eram homens comuns, mas sim eram anjos. E um deles ele chamou de Senhor, meu Senhor. Então ele sabia justamente que aquilo ali era uma patente maior, e como a gente viu aqui, é o tetagrama. Ele pronuncia o tetagrama, direcionado para aquele homem que estava ali conversando com ele, como se fosse o próprio Deus. Mas até o Espírito de Profecia, a senhora White fala que era o próprio Jesus Cristo. E na Escritura Sagrada aqui, original, confirma isso. Era Jesus Cristo. Numa figura de anjo, e de anjo transformado em um ser humano. Hã? Eu estou vendo a filmagem aqui, estou lembrando que essa mesma. Tava? Tá bom, é a roupa de sabática, né? Então nós vamos ver justamente aqui outro encontro de um homem com Jesus Cristo em forma angelical, que é em Êxodo. Moisés, né, falando justamente com um anjo, né? A do Monte Sinai. É do Monte Sinai mesmo. Você pode ler. O vento bate tudo. Moisés falando, Êxodo capítulo 3. Êxodo 3? Êxodo 3. Eu estava vendo no 19. Hã? Eu estava vendo no 19. Observe aí o 3, versículo 2. Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 2. Diz como? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça.
Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumiu. Muito bem, a sarça ela não se consumia, aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi observar. E esse anjo aqui era um anjo poderoso, do qual chamou a atenção de Moisés e disse assim no versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para lá, aqui o Senhor também significa o tetagrama, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Então a sarça ela não se consumia. E o anjo falou com ele como se fosse o próprio Deus. Ali Deus falando através do anjo. Jesus Cristo ele era o que para nós? Ele era além de Salvador, ele era também uma pessoa que nos ligava a Deus, um mensageiro de Deus, feito homem. Aqui também o anjo, representado por Jesus, também um mensageiro de Deus em forma angelical, porém não mostrando a sua própria figura, mas sim como um fogo que estava ali ardendo, e aquele fogo ardendo, ele falou, ouviu a voz de Deus através dessas chamas. Tem uma passagem que fala que Deus fala que ele é como um vapor. Oi? Tem uma passagem que fala que Deus fala que ele é como um vapor. Eu não tenho lembrança não, irmão, dessa parte. Não. Tem lembrança? Alguém tem lembrança desse que o irmão Tiago falou? Ou não? Não é outra coisa. É outra coisa? É o homem como vapor, né, Deus? Ah, é o homem, é a vida do homem como vapor, né? Ou seja, que se desfaz logo. Então vamos aqui em Juízes, outra aparição do anjo do Senhor, mostrando justamente aqui em Juízes capítulo 13. O anjo, vocês se lembram dessa parte aqui de Sansão? Ou não? Alguém lembra? O anjo apareceu a Manoá. Juízes 13. Vocês lembram? Isso aqui foi o anúncio do nascimento de Sansão. O anjo apareceu à esposa de Sansão e falou com ela, né? E aí anunciou que ela teria um filho, ela era estéril. Mas ele disse, você vai ter um filho. E disse que ela não comesse o quê? Nada da videira, nem passasse navalha no seu cabelo, porque ele era nazireu desde o ventre para Deus. Então, nós podemos ver aqui. Encontraram aí? Vamos iniciar aqui do versículo 2, diz assim, ó. E havia um homem em Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher estéril não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem tomes coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e darás um filho, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou com o seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, ou seja, espantosa, ela ficou espantada, admirada. E não lhes perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome.
Porém disse, eis que tu conceberás e terás um filho, agora pois não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoa orou instantaneamente ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que havemos de fazer ao menino que há de nascer. Então, primeiro quem viu a visão foi a mulher. Aí depois, Manoá, ele orou a Deus e pediu que o anjo viesse novamente, o homem viesse novamente. E então Deus deu ouvido a Manoá, o anjo veio novamente. Diz aqui o versículo 9, diz, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez. A mulher a ele estava no campo, porém não estava com ela o seu marido. Então veio a mulher novamente. Apressou-se, pois, a mulher e correu a notícia ao seu marido e disse-lhes, eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou e seguiu a sua mulher e veio aquele homem e disse, és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse, eu sou. Disse, eu sou. É uma alusão a Deus. Quando fala assim, por exemplo, quando Moisés estava na sarça e Moisés disse assim, como é o teu nome para que eu fale ao povo? Ele diz que eu sou me enviou. No original não é eu sou. Vocês sabem disso, né? Mas é assim, eu serei o que você precisar. Eu serei o que serei. No original é isso. Na nossa tradução foi trazido, eu sou o que sou. Mas lá diz assim, eu serei o que você precisar, eu serei. Aqui também é a mesma colocação. Eu sou é como se fosse eu serei. Então aqui ele está mostrando justamente como era, né? Então continuando o diálogo de Manoá com o anjo, veja o versículo 17 e 18 como é interessante. E disse Manoá, o anjo do Senhor, ele era como forma de homem, ele não sabia que era anjo. Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Onde é que nós encontramos esse nome maravilhoso? Isaías 9, vamos dar uma olhada lá? Isaías capítulo 9. Se eu não me engano é o versículo 3. Isaías 9. Verso 6. Verso 6, né? Pode ler. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então esse anjo que apareceu a Manoá não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo, pré-encarnado em forma angelical. Mas porém ele estava aqui como homem, falando com Manoá como homem. Observe aí o versículo 18, 19 e 20 da nossa leitura de Juízes 13, que diz assim, ó, Juízes 13. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o seu rosto em terra. Observem só como ele viu aqui. Até aqui ele via que era um homem. O narrador está mostrando aqui justamente que era um anjo, mas para Manoá era um homem. Mas aqui quando subiu a fumaça, pois então o anjo, ele subiu ali pelo fogo e pela fumaça ao céu. Então Manoá
disse a sua mulher, o versículo 22, disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos, porque temos visto Deus. Ele sabia, né? Conhecia a palavra. Assim, quer dizer, eles sabiam como, irmão Francis, Porque Moisés foi antes e estava escrito na lei que Deus disse assim, que nós estudamos sábado passado, né? Nenhum homem viu minha face, quem vê morrerá. E Manoá disse, vamos morrer. Ele conhecia. Manoá disse, vamos morrer. E a mulher disse, que nada, homem. Se nós fôssemos morrer, não tinha uma promessa de um filho nascer e de como nós cuidar dele. O Senhor quer que nós cuidamos do nosso filho. E aí ele se alegrou com essas palavras. Então, a aparição que a gente está vendo aqui do anjo Jesus em forma de anjo, né? Então, a promessa do nascimento de Jesus Cristo em forma de carne. Depois, Abraão falando com o anjo, chamando ele de Senhor, e o anjo é conhecido como Adonai, ou Senhor também. E também vimos aqui justamente Manoá em Juízes, falando com o anjo e chamando ele de Senhor, e quando perguntou qual é o seu nome, ele disse, é maravilhoso. Nós encontramos um dos nomes justamente em Isaías, que é conhecido como Deus forte, menino, maravilhoso. Então tem muitas afirmações aqui para Jesus Cristo. Vamos ver aqui o próprio Jesus falando dele pré-encarnado. Vocês já viram isso? A própria pessoa falar dele pré-encarnado? Vamos ver em Mateus 22. Mateus, o Evangelho de Mateus 22. Mateus 22. Se tiver rápido demais, vocês avisam. A gente pode diminuir a velocidade. E vocês participem também. Mateus 22, né? Versículo 41 ao 46. Quem pode ler? E estando reunidos os fariseus, interrogaram Jesus, dizendo: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como será seu filho? E ninguém podia responder uma palavra, nem que mais alguém interrogava. Muito bem. Então Abraão chamou Senhor, Moisés chamou Senhor, Manoá chamou Senhor, e o próprio Davi também chamou ele de Senhor no Salmo 110. Vejam lá, Salmo 110, que é o que Jesus Cristo falou aqui. Salmos 110. Vamos ler o Salmo todo. Irmã Silvana vai ler. Irmã Silvana vai ler o Salmo todinho, o Salmo 10. 110, 110. 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho desce na torrente e passa de cabeça erguida. Muito bem.
Então aqui, o que Jesus falou foi justamente o Salmo 110. Jesus falou o Salmo 110. Como, pois, diz Davi? Porque dizer assim, de quem vocês acham que o Cristo é filho? Ele disse, de Davi. É isso, como pode ser filho de Davi se Davi chama ele de Senhor? Como é? O filho tem que chamar o pai de Senhor. João explica, Hã? né? Mas João explicou. João? João explicou como. Quem vem depois de mim é antes de mim. Isso. João falou justamente disso. O que vem de mim, que vem depois de mim é antes de mim. Vocês estão entendendo até agora ou não? O próprio Cristo falando dele pré-encarnado também. Vocês sabem o que significa a palavra Cristo, né? O que significa? Ungido. Na nossa língua nós falamos Cristo, Cristo, Cristo. Né? Então Cristo significa ungido no português. Já né? Português do Brasil, né? Nós falamos ungido. Significa Cristo. E no grego é Christos. Christos. Então, fala... Achei incrível. Uhum. Aí quando Natanael foi até o seu irmão e disse, achamos o Cristo, né? Ele chegou e falou com a palavra, achamos ungido não, é Christos. Ungido Na nossa linguagem. na nossa linguagem. Ele falava grego, né? Boa parte das pessoas ali. Era grego, já tinha sido helenizado desde o 3º século antes de Cristo, por Alexandre o Grande. Então provavelmente a palavra ele fala é Jesus. Então, Iesos, Iesos. Iesos, Christos. É assim. Iesos. Seria justamente isso aí a palavra grega. Iesos. Você está no dele. Não, tô não. Que nem Deus. Mas quando é no hebraico é Hamashia. É ungido. Hamashia é ungido. Hã? E por que não é Cristo não universal? Não. Aí falando de ungido. O nome dele mesmo no hebraico seria Yeshua, Hamashia. No grego é Iesos Christos. E no nosso é Cristo, é Jesus Cristo. Muito bem, então podemos prosseguir, né? Vocês entenderam aqui? O próprio Jesus interrogando aqui os fariseus e perguntando de quem seria ele filho. Aí disse, é de Davi. Diz, como Davi sendo pai dele, chama ele de Senhor. Mas porque ele é pré-encarnado, é porque ele ainda não tinha sido encarnado na carne. Isso. Ainda não tinha nascido de Maria, da Virgem Maria. Então, por isso que é pré-encarnado. E as aparições de Jesus Cristo antes do seu nascimento. Significa justamente isso, pré-encarnado. Certo? Muito bem. Vamos falar agora aqui um pouco das profecias acerca do Cristo, né? Você Ok. me falou que assistiu tudo lá, você é um racista. Eu pensei,